Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, mestre amado e querido, anjos guardiães, espíritos, amigos e protetores, Mãe Maria Santíssima. Nesse momento, Deus amado, Jesus querido, levamos o nosso pensamento até vós para agradecermos a oportunidade que nos concedes de estarmos iniciando mais um estudo de uma das obras básicas fundamentais da codificação. Senhor Deus, nós queremos te agradecer a oportunidade, Senhor, porque estamos todos com saúde, estamos todos em equilíbrio. E vos rogamos, Pai amado, que os nossos irmãos que não puderam participar do estudo na noite de hoje, ao menos até o momento, possam também eles e suas famílias estarem em paz, estarem com saúde, estarem harmonizados e equilibrados. Nós nos pedimos especialmente que abençoe o nosso irmão, professor Otto, convalescendo de reação vacinal, que ele possa se restabelecer logo, o mais depressa possível, com as bênçãos da tua infinita misericórdia. Abençoa, Pai amado, a todos os teus filhos e nossos irmãos em todas as dimensões do universo. Abençoa o nosso estudo, a fim de que nós possamos compreender bem aquilo que vai ser dissertado. Abençoa os nossos irmãos que sofrem com o fantasma da guerra, que sofrem ainda com as injunções da pandemia, e os nossos irmãos do Afeganistão, que hoje foram abalados por um grande terremoto, que sejam amparados pela tua misericórdia e pelo teu amor. E assim, Deus amado, Jesus, mestre querido, nesse estado de alma, nós os pedimos permissão para darmos por iniciado mais uma noite de estudos, te suplicando, Pai amado, que o anjo bendito de tua paz esteja em nossos corações, nos ampare, nos conforte, nos console e proteja hoje, Senhor. Agora e sempre, Pai amado. Que assim seja. Sim, seja. Muito bem, nós estamos estudando o capítulo 10 do livro Céu e Inferno, e aí a respeito das intervenções dos demônios na modernidade. Então, vamos aqui ao item número 5. Toda esta teoria deriva do princípio de que os anjos e os demônios são seres distintos das almas humanas, sendo estas antes o produto de uma criação especial, aliás, inferiores aos demônios, em inteligência, em conhecimento e em toda espécie de faculdade. E é assim que opina, pela exclusiva intervenção dos maus anjos, nas antigas como nas modernas manifestações dos espíritos. A possibilidade de comunicação dos mortos é uma questão de fato. É o resultado de observações e experiências que não vem ao caso discutir aqui. Admitamos, porém, como hipótese, a doutrina citada e vejamos como ela não se destrói por si mesma com os seus próprios argumentos. Bom, aqui, esse texto, esse pedaço aqui, o texto, nos adverte, nos diz que os espíritos se manifestam a todo momento, e que isso é um fato. É tão fato isso que hoje em dia não se, nos filmes, né, nos seriados, nos comentários, nas palestras, tudo, um monte de outras coisas, até nos filmes infantis, a gente vê o tema sendo evidenciado. Aqui em casa, nós temos alguns filmes infantis em que eu e a Nicole nós assistimos, de vez em quando, e tem muitos desses filmes infantis que demonstram, né, para nós adultos e para as crianças em especial, que existe vida após a morte, que essas manifestações aparecem, essas manifestações são verdadeiras, e nos filmes e desenhos animados são também evidentes, demonstrando a nós, além, logicamente, de experiências
com relação aos estudos de que isso é real. Né? Aliás, na Bíblia nós encontramos muitos fenômenos de manifestações espirituais, inclusive dados por Jesus, né? Que Jesus nos adverte, nos mostra. Né? Aquela manifestação de Elias e Moisés no Monte Tabor, Monte Tabor, em que se manifestam ali para os três. Aliás, para os quatro. Para Jesus, Pedro, Tiago e João. E as manifestações, além dessas manifestações, existem muitas outras, e principalmente a própria manifestação de Jesus, demonstrando que existe vida, sim, após o nosso desencarne. E isso nós não podemos contestar, até porque está lá no chamado Livro dos Livros. Mais alguém? Item 6, então. Das três categorias de anjos, segundo a Igreja, a primeira ocupa-se exclusivamente do céu, a segunda do governo do universo e a terceira da terra. É nesta última que se encontram os anjos de guarda encarregados da proteção de cada indivíduo. Somente uma parte dos anjos desta última categoria é que compartilhou da revolta e foi transformada em demônio. Ora, desde que Deus lhes permitira, com tanta liberdade, já por sugestões ocultas, já por ostensivas manifestações, induzir os homens em erro, e porque esse Deus é soberanamente bom, justo e bom, devia, ao menos para atenuar os males de tão odiosa concessão, permitir também a manifestação dos bons anjos. Ao menos assim, os homens teriam a liberdade e o recurso da escolha. Dar, porém, aos anjos maus o monopólio da tentação, com poderes amplos de simular o bem, para melhor seduzir. E vedando ao mesmo tempo toda qualquer intervenção dos bons, é atribuir a Deus o intuito inconcebível de agravar a fraqueza, a inexperiência e a boa-fé dos homens. É mais ainda, é supor da parte de Deus um abuso de confiança pela fé que nos merece. A razão recusa admitir tanta parcialidade em proveito do mal. Senão, vejamos os fatos. Bom, ele está dizendo aqui, nesse item 6, de que é inconcebível a gente cair, ou a gente conceber na nossa consciência, no nosso pensamento, que Deus seria capaz de tamanha crueldade para com suas criaturas. Né? Porque dessas três categorias de espíritos, segundo a Igreja, essa última parte, né? Essa última parte estão os anjos de guarda encarregados da proteção de cada indivíduo. E somente os demônios, somente os demônios têm o poder de influenciar de forma, logicamente, negativa os seres humanos, capazes de conduzi-los, por conta disso, ao fogo do inferno. Então, Kardec não aceita essa concepção, e nós, como espíritas também, não aceitamos, porque essa concepção é extremamente injusta para com o próprio Deus, que é soberanamente bom e justo. Ou seja, não são uma categoria, vamos dizer assim, não é bem essa palavra, de raciocínio com relação a essas três categorias de espírito, de anjos, que não tem muita lógica, não tem muita consciência, vamos dizer assim. Então, fica
completamente difícil da gente aceitar esse tipo de teoria ou teoria parecidas. Mais alguém? Não, só para reafirmar isso que tu já disseste, aceitar essa teoria seria, digamos assim, nós negarmos toda a ideia que se tem de Deus, né? Porque seria como, meu querido Rubens, se nós colocássemos o queijo na frente da ratoeira. Você compreendeu aí a figura? Certo, certo, certo. Ok. Porque só iríamos colocar tentações na vida dos homens. Convenhamos que seria realmente uma situação muito injusta atribuída a Deus. Essa não é uma lógica para se crer racionalmente. Era só, meu irmão. Ok. Então, vamos aqui aos fatos que ele vai narrar para nós, para que a gente possa entender o que eles querem dizer no item de número 6. Aos demônios concedem-se faculdades transcendentes. Nada perderam da natureza angélica. Possuem o saber, a perspicácia, a previdência e a penetração dos anjos, tendo ainda a mais astúcia, ardil e artifício, tudo em grau o mais elevado. O objetivo que os move é desviar os homens de bem, afastá-los de Deus e arrastá-los ao inferno, do qual são provedores e recrutadores. Assim, compreende-se que se dirijam de preferência aos que estão no bom caminho e nele persistem. Compreende-se o emprego das seduções e simulacros do bem para atraí-los e perdê-los. Mas o que se não compreende é que se dirijam aos que já lhes pertencem de corpo e alma, procurando reconduzi-los a Deus e ao bem. Quem mais estará nas garras do demônio do que aquele que de Deus blasfema, atido ao vício e à desordem das paixões? Esse não estará no caminho do inferno, mas então, como compreender que é uma tal presa, esse demônio exorte a rogar a Deus, a submeter-se à sua vontade, a renunciar ao mal? Como se compreende que exalte aos seus olhos a vida deliciosa dos bons espíritos e lhe pinte a horrorosa posição dos maus? Jamais se viu negociante realçar aos seus fregueses a mercadoria do vizinho em detrimento da sua, aconselhando-os a ir à casa daquele. Nunca se viu um arrebanhador de soldados depreciar a vida militar, decantando o repouso da vida doméstica. Poderá ele dizer aos recrutas que terão vida de trabalhos e privações com 10 probabilidades contra uma de morrerem, ou pelo menos de ficarem sem braços nem pernas? É este, no entanto, o papel estúpido do demônio, pois é notório, e é um fato, que as instruções emanadas do mundo invisível têm regenerado incrédulos e ateus, insuflando na alma fervor e crença nunca havido. Ainda por influência dessas manifestações, tem-se visto e vêem-se diariamente regenerarem-se viciosos, contumazes, procurando melhorarem-se a si mesmos. Ora, atribui ao demônio tão benéfica propaganda e salutar resultado é conferir-lhe diploma de touro. E como não se trata de simples suposição, mas de fato experimental contra o qual não há argumento, havemos de concluir ou que o demônio é um desasado de primeira ordem, ou que não é tão astuto e mau como se pretende, e, conseguintemente, tão temível quanto dizem. Ou então, que todas as manifestações não partem dele. Bom, então,
que o texto nos mostra? O texto nos mostra uma coisa interessante, que se o demônio, os demônios, têm tanto poder, como é que eles deixam escapar alguns espíritos que se voltam para o bem, que está... Alguns espíritos, não. Algumas pessoas humanas que se voltam para o bem quando estavam muito envolvidos com o mal. E não é só um, só alguns, são muitos, são muitos. Então, o que dá para a gente perceber? Que este demônio não tem lá esses poderes. E isso demonstra que a teoria daqueles três categorias, daquela teoria daqueles três espíritos, de espíritos, categoria de anjos, elas não são exatamente como nos apresentam. Porque lá os demônios têm o quê? Poder total. Mas se tem poder total, eles estão trabalhando do lado errado, contrariamente. Até porque, quando a gente consulta o Evangelho de Jesus, nós percebemos lá a parábola do filho pródigo. Todo mundo aqui conhece. O que diz a parábola do filho pródigo? A parábola do filho pródigo diz que um filho saiu, né, do aconchego do pai, né, entre aspas, saiu e foi esbanjar a riqueza que o pai lhe havia dado. E aí, nesse caminhar, nessa trajetória, ele gastou todo o dinheiro, tudo aquilo que o pai lhe tinha dado, e acabou na miséria, comendo, inclusive, a comida de animais e porcos. Depois de algum tempo, no caminho errado, ele reflete, pensa bem e resolve voltar, ter o caminho de volta até ao seu pai novamente. E aí se apresenta diante do pai e o pai não o manda para o inferno. Ou seja, não o rejeita, e sim o recebe e ainda mais faz uma festa para ele, demonstrando que mesmo o homem seguindo o caminho errado, no momento do seu arrependimento, depois que ele entra em consciência consigo, percebendo o seu grande erro, ele volta ao caminho contrário para retornar ao Pai, demonstrando que, mesmo que ele esteja escolhendo o caminho que não deve escolher, mesmo assim, ele pode sim voltar ao seio do Pai. Logo, a teoria dos três anjos, das três categorias de anjos, é totalmente contrária à parábola do bom samaritano. Aliás, a parábola do filho pródigo. Então, como é que esse raciocínio está totalmente fora do que diz o Evangelho? E o mais engraçado, meus amigos, o mais engraçado é que eles que lançam a teoria não percebem, ou não querem perceber, ou fazem de conta que não percebem, a fim de que as pessoas fiquem, as pessoas humanas, fiquem com temor de Deus, com temor dos demônios, porque Deus, olha só, os demônios e Deus, porque Deus permitiu um negócio desse, são capazes de levar a pessoa humana ao inferno eterno, diga-se de passagem. Alguém mais? Mas só para lembrar que isso aí é completamente ilógico, não faz nenhum sentido que Deus criasse alguém com a possibilidade de destiná-lo logo ao fogo do inferno e de maneira eterna, principalmente. Realmente não tem absolutamente nenhuma consistência, né, essa ideia estabelecida em relação a essas categorias angélicas, né, assim como mencionadas. Bom, então, olha só, meus amigos.
questão é, por que essa teoria continua, permanece? É simplesmente porque grande maioria das pessoas humanas aceitam e não questionam de forma nenhuma. É verdade. Por que, por que aceitam e não questionam? Porque a teoria foi lançada por pessoas ditas superiores e conhecedoras do bem e do mal, do céu e do inferno. Por isso, não se questiona. A mesma coisa é alguém dizer assim, não, mas está na Bíblia, se está na Bíblia, não se questiona. Não se questiona. Mas aí a gente pergunta, mas quem foi que disse que a gente não pode questionar? Aliás, volto aqui ao Evangelho, no Novo Testamento, onde Paulo nos adverte que nós devemos analisar tudo e reter o que for bom. Ou seja, analisar e chegar à conclusão daquilo que é correto. Aquilo que é correto a gente deve aceitar, mas aquilo que não é correto não tem lógica nenhuma, não tem legalidade moral, espiritual, vamos dizer assim, então nós não devemos aceitar. Nós temos inteligência e é um atributo, é um talento que Deus nos deu a todas as pessoas humanas, a fim de que tenham um raciocínio, pensem de acordo com aquilo que está diante deles. Senão, meus irmãos, a gente vai para o inferno mesmo, de qualquer jeito. Quem ficar acreditando nessas teorias estranhas, É verdade, rapaz. Aí, quando alguém me argumenta com essa história, não, a Bíblia é a palavra de Deus. Bem, se nós observarmos bem, a Bíblia realmente tem um conjunto de palavras que edificam. Então, eu não duvido que uma boa parte do conteúdo que lá está tenha sido verdadeiramente inspirado por Deus. Mas todos nós sabemos que a Bíblia ou é produto de intervenção espiritual, tá? Naquilo que estava relacionado principalmente com o Velho Testamento, ou é produto da afirmação humana, embora, como eu estou dizendo, numa linha de inspiração. Tá? Então, quando a gente diz, é a palavra de Deus, é preciso que a gente faça um temperamento disso. No direito, a gente diz, olha, é preciso que a gente faça uma interpretação com um grão de sal. Tá? Por quê? Porque, na verdade, o que nós sabemos é que boa parte do que temos hoje foi trabalhado por São Jerônimo, né? Na tradução bíblica. Né? Mas temos também elementos mais novos a partir de descobertas arqueológicas, de escritos no Mar Morto, etc. Mas ninguém pode afirmar que isto tenha provindo, por exemplo, de uma escrita direta de Deus. Hipótese que ali, sim, nós diríamos, tratasse da sua palavra. Na medida em que passou pelo crivo de homens, e não foi apenas um, mas vários, para chegar até os nossos dias, nós temos que observar que é preciso ter uma certa acuidade quando se faz essa afirmação. Né? E aí, bem lembrado por ti, essa advertência paulina ou pauliana, né? De fazer tudo de acordo com a prudência. Ou seja, ver tudo e reter o que for bom. Está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Não, terminei, então. Ok, tá.
Então, o pessoal é o seguinte, é isso. Então, a gente tem que examinar tudo. E aquilo que foi bom, nós devemos ficar. Agora, então, se falaste aí a respeito de São Jerônimo, eu me lembro que São Jerônimo, quando fez a tradução da Bíblia, né, ele encontrou muitas contradições. E aí, é, é, poucas pessoas sabem disso, ou, né, há um interesse grande para que isso não seja divulgado, etc., etc., por quê? Porque o camarada São Jerônimo era um fenômeno, uma inteligência fora do comum, fora do normal. Mas ele disse, não, como é que pode se encontrar verdade em algo que se contradiz? Olha só, essa é a frase dele. Como é que a gente pode encontrar verdade em algo que se contradiz? Tá. Isso não quer dizer que a Bíblia não seja um livro que não preste. Não, lógico, a Bíblia é um livro espetacular. Sim. É um livro espetacular. Tanto é espetacular que os espíritos comentam muitas passagens da Bíblia. E o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é? Interpretação das passagens, principalmente do Novo Testamento. E outros espíritos, Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz, outros espíritos, eles também comentam muitas passagens da Bíblia, em especial o Novo Testamento, demonstrando para nós que os espíritos também estudam há muito tempo a interpretação e a leitura da Bíblia. E também mostrando a nós, espíritos, que nós devemos também nos voltar, nos curvar diante dos ensinamentos da Bíblia, porque tem muitos ensinamentos espetaculares ali, para os nossos deleites, né? Principalmente no Novo Testamento, meus companheiros. Muito bem. Item 8. Eles inculcam o erro sob todas as formas. E é para obter esse resultado que a madeira, a pedra, as florestas, as fontes, os santuários dos ídolos, os pés das mesas e as mãos dos meninos se tornam oráculos. Mas, se assim é, qual o sentido e valor destas palavras do Evangelho? Eu repartirei meu espírito por toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, e os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Nesses dias, repartirei meu espírito por todos os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Isso aqui é um espetáculo. Essa passagem de Joel aqui, Atos dos Apóstolos, demonstra que as manifestações são reais, são verdadeiras, e que essas manifestações são o quê? São espalhadas, são o Espírito de Deus espalhado sobre toda a carne. E todos os seus filhos e filhas profetizarão. O que significa profetizar? Profeta é médium. E aquele que profetiza está profetizando, está trazendo uma mensagem do plano espiritual para nós humanos. Só isso aqui, lá de Joel, né, é uma evidência cabal das manifestações espirituais e de que essas manifestações acontecem desde o tempo que o homem se entende por homem. São antigas as manifestações. E hoje, principalmente, elas se manifestam muito, muito a todo momento se manifestam. Até o próprio Jesus, repito, se manifestou para nós. Se manifestou. E aí ele disse que enviaria o Consolador, e esse Consolador nada mais é que um conjunto de espíritos elevados, enviaria o Consolador, que este iria nos explicar tudo o que eu vos falei de forma mais entendível. Tudo. Então, não adianta querer negar que não existe. Não adianta. Não adianta querer negar que não existe, porque existe sim, e as manifestações estão aí para dizer ao contrário da negação.
Continuando a leitura aqui. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não, 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 não. É apenas para ficar acentuado aí o caráter, digamos, da eternidade da vida, né? Ou seja, da vida após a morte, não necessariamente qualquer manifestação de natureza inferior. Beleza. Então, continuando a leitura. Não estará nessas palavras a predição tácita da mediunidade dos nossos dias a todos concedida, mesmo às crianças? E essa faculdade foi anematizada pelos apóstolos? Não. Eles a apregou como graça divina e não como obra do demônio. Terão os teólogos de hoje mais autoridade que os apóstolos? Porque não ver antes o dedo de Deus na realização daquelas palavras? Então, o que o restinho do texto aqui está dizendo? Exatamente aquilo que eu falei anteriormente, na hora de parar o texto. Que todos somos profetas. Profetas são aqueles que são influenciados pelos espíritos e nos trazem recados desses espíritos. Tanto pode ser por anciãos, por adultos, por jovens e por crianças. Porque Chico Xavier, com 5 anos, já via a mãe dele. Divaldo já viu o espírito do índio Jaraguaçu. Crianças com o dom da mediunidade, demonstrando que o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne e que esses meninos e nós profetizamos, estamos profetizando. Demonstrando, repito mais uma vez, que essas manifestações são comuns e é com a permissão de Deus que elas acontecem. Mais alguém? Não, bem explicado. Então vamos lá. Item 9. Por meio das operações da moderna magia, vemos reproduzirem-se no presente as evocações, as consultas, as curas e os sortilégios que ilustram os templos dos ídolos e os antros das sibilas. Nós perguntamos, que há de comum entre as operações da magia e as evocações espíritas? Houve tempo em que tais operações faziam fé e acreditavam-se na sua eficácia, mas hoje são simplesmente ridículas. Ninguém as toma a sério e o espiritismo condena-as. Na época em que florescera a magia, era imperfeita a noção sobre a natureza dos espíritos, geralmente havidos por seres dotados de poder sobre-humano. A troco da própria alma, ninguém os evocava, que não fosse para obter favores da sorte e da fortuna, achar tesouros, revelar o futuro ou obter filtros. A magia com seus sinais, fórmulas e práticas cabalísticas era encrepada de fornecer segredos para operar prodígios, constranger espíritos a ficarem às ordens dos homens e satisfazerem-lhes os desejos. Hoje sabemos que os espíritos são as almas dos mortos e não os evocamos senão para receber conselho dos bons, moralizar os maus e continuar relações com seres que nos são caros. Eis o que diz o Espiritismo a tal respeito. Então, nesta época dos sortilégios, era muito fácil, meus amigos, as pessoas serem enganadas. Era muito fácil as pessoas serem enganadas. E aí, se hoje as pessoas são enganadas à torta e à direita, imagina naquela época em que apareciam as magias. As magias. E aí, os aproveitadores, eles ficavam felizes, né? Eles ficavam alegres, porque eles, com tudo isso,
apesar de saberem que eles estavam fazendo coisa indevida, eles se locupletavam com as coisas à custa da incredulidade das pessoas. Aliás, à custa do acreditar. Da credulidade. Da credulidade, isso. Da credulidade das pessoas invigilantes. Né? Mais alguém? Não. Tá. Item 10. Não podereis obrigar nunca a presença de um espírito vosso igual ou superior em moralidade, por vos faltar autoridade sobre ele. Mas, do vosso inferior, e sendo para seu benefício, consegui-lo-ei, visto como os outros espíritos vos secundam. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25. A mais essencial de todas as disposições para evocar é o recolhimento quando desejarmos tratar com espíritos sérios, com a fé e o desejo do bem, mas apto nos tornamos para evocar espíritos superiores, elevando nossa alma por alguns instantes de concentração no momento de evocá-los. Identificamos-nos com os bons espíritos, predispondo a sua vinda. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25. Nenhum objeto, medalha ou talismã tem a propriedade de atrair ou repelir os espíritos, pois a matéria da ação, pois a matéria ação alguma exerce sobre eles. Nunca um bom espírito aconselha tais absurdos. A virtude dos talismãs só pode existir na imaginação de pessoas simplórias. Livro dos Médiuns, da parte, o mesmo capítulo. Não há fórmulas sacramentais para evocar espíritos. Quem quer que pretendesse estabelecer uma fórmula poderia ser taxado de usar de charlatanismo, visto que, para os espíritos puros, a forma nada vale. A evocação deve, porém, ser feita sempre em nome de Deus. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 17. Bom, vamos parar aqui para comentar um pouquinho ali em cima. Bom, ele está dizendo que talismã, fórmula mágica, isso não influencia nada nos espíritos. Não influencia em nada. Ou seja, aquela história de exorcismo, aquele espírito não é influenciado por exorcismo, coisa nenhuma. Eu me lembro que assisti um filme chamado Nem por Cima do Meu Cadáver. Lá, uma mulher desencarnou no dia do seu casamento, o véspera, se não me engano. No dia do seu casamento. Estava noivo aí, ia casar, aconteceu, caiu um vaso na cabeça dela, ou coisa parecida, aconteceu um acidente, ela desencarnou. Foi para o plano espiritual. Né? E no plano espiritual ela começou a se manifestar. Começou a se manifestar, começou a perturbar algumas pessoas, e aí apareceu alguém para exorcizar essa entidade, esse espírito. Né? E aí, no dia do exorcismo, o espírito ficou assim, como se sentado em posição de lótus, coisa parecida, né? Sentado, e no momento em que estava terminando o exorcismo, o espírito começou a se desintegrar. O espírito começou a se desintegrar, e a médium, o médium que esse espírito assistia, ficou feliz porque, né? Desintegrou o espírito, ele não vai mais perturbar ninguém. Quando os exorcizadores saíram, ou o exorcizador saiu, aí a pessoa está pensando que estava ficando livre, de repente ela vira para trás e o espírito volta a se manifestar de novo, demonstrando para aquele espírito que aquele exorcismo não funciona de jeito nenhum. Não funciona de jeito nenhum. Ou seja, um filme, que filme? Tem gente que diz, não, mas filme é filme. Não, filme não é filme. Filme é uma arte que imita a vida. E olha que imita bem feito. A arte, o cinema, a sétima arte, é a arte que imita a vida.
Então, esses filmes demonstram a realidade. Demonstram a realidade. Mostrando para nós que aqui não existe só esse plano material e que depois do desencarne, depois da morte, o espírito continua se manifestando, como no filme. E é um filme realmente maravilhoso. Né? O filme, cujo título é Nem por Cima do Meu Cadáver. Mais alguém quer falar alguma coisa? Bom, então vamos continuar a leitura. Não há fórmulas sacramentais para evocar espíritos. Quem quer que pretendesse estabelecer uma fórmula poderia ser taxado de usar de charlatanismo, visto que para os espíritos puros a fórmula nada vale. A evocação deve, porém, ser feita sempre em nome de Deus. Mas essa fórmula aqui, pessoal, em nome de Deus, logicamente só vão aparecer, se manifestar os espíritos elevados. Né? Os espíritos elevados. Continuando. Os espíritos que prefixam entrevistas em lugares lúgubres e a horas indevidas são os que se divertem à custa de quem os ouve. À custa de quem os ouve. É sempre inútil e muitas vezes perigoso ceder a tais sugestões. Inútil, porque nada se ganha além de uma mistificação. E perigoso, não pelo mal que possam fazer os espíritos, mas pela influência que tais fatos podem exercer sobre cérebros fracos. Não há dias nem horas mais especialmente propícios a evocações. Isso, como tudo que é material, é completamente indiferente aos espíritos, além de ser supersticiosa a crença em tais influências. Os momentos mais favoráveis são aqueles em que o evocador pode abstrair-se melhor das suas preocupações habituais, calmo de corpo e de espírito. O livro dos médiuns. A crítica malévola apraz-se em representar as comunicações espíritas revestidas da prática ridícula e supersticiosas da magia e da nigromancia. Entretanto, se os que falam do espiritismo, sem conhecê-lo, procurassem estudá-lo, poupariam trabalhos de imaginação e alegações que só servem para demonstrar a sua ignorância e má vontade. Bom, vamos ficar aqui um pouquinho. Bom, aqui a gente percebe uma coisa interessante. Esse finalzinho do texto, ele diz que tem gente que critica a doutrina espírita sem nem ter conhecimento. Só porque acha, já está apapagaiado, como diria assim. Ou já incutiram na cabeça dessa pessoa que o espiritismo é coisa do demônio. E ele nem se dá o trabalho de realmente saber se aquilo que lhe foi dito, lhe foi informado, se é realmente verdade ou não. Se é verdade ou não. Então, quando disseram para Kardec, falaram a respeito do espiritismo, falaram a respeito dessas manifestações, foi o que ele disse, né? Que ele não acreditava que mesa falava, que mesa se comunicava, não sei o quê, que isso era história para boi dormir. Mas o que foi que ele fez depois disso? Resolveu investigar. E investigando, ele chegou à conclusão de que por trás das mesas girantes e falantes existia algo que lhe cabia à manifestação. Existia algo que lhe dava força para aquelas comunicações acontecerem. E depois foi descoberto com a pesquisa de que eram espíritos de pessoas que já haviam falecido, demonstrando desde lá as manifestações espirituais, né, para que Kardec, com o estudo, pudesse codificar a nossa maravilhosa doutrina. Então é muito fácil falar daquilo que não se conhece, né? Mas aí
a gente passa atestado de ignorância, né? De falta de conhecimento. Porque tem gente que tem grande conhecimento de determinada coisa e acha que pode dar pitaco naquilo que ele nunca viu ou nunca ouviu direito. Esse aqui é o grande problema. Então, era isso. Quem mais quer comentar alguma coisa desse pedaço do texto? Raimundo, diga aí, meu irmão. Tá. Raimundo, não. Então vamos aqui. Continuar o restinho do texto. Para conhecimento das pessoas estranhas à ciência. Está me ouvindo? Estou ouvindo, diga aí. Tudo tranquilo aí, só. Estava aqui pesquisando o que é nigromancia. É a mesma coisa de necromancia. Fala em nigromante, nigromancia. Por que não botar logo necromancia? Pois é. É a mesma coisa, dá no mesmo sentido. Mas pode continuar aí. Ok. Então, para conhecimento das pessoas estranhas à ciência, diremos que não há horas mais propícias umas que outras, como não há dias nem lugares para comunicar com os espíritos. Diremos mais, que não há fórmulas nem palavras, sacramentais ou cabalísticas para evocá-los. Que não há necessidade alguma de preparo ou iniciação. Que é nulo o emprego de quaisquer sinais ou objetos materiais para atraí-los ou repeli-los, bastando para tanto o pensamento. E, finalmente, que os médiuns recebem deles as comunicações sem sair do estado normal, tão simples e naturalmente como se tais comunicações fossem ditadas por uma pessoa vivente. Só o charlatanismo poderia emprestar às comunicações formas excêntricas, enxertando os ridículos acessórios, que é o Espiritismo, capítulo 2. O futuro é vedado ao homem por princípio, e só em casos raríssimos e excepcionais é que Deus faculta a sua revelação. Se o homem conhecesse o futuro, por certo que negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade. Absorvido pela ideia da fatalidade de um acontecimento, ou procuramos conjurá-lo, ou não nos preocupamos dele. Deus não permitiu que assim fosse, a fim de que cada qual concorresse para a realização dos acontecimentos mesmo, que porventura desejaria evitar. Ele permitindo, no entanto, a revelação do futuro, quando o conhecimento prévio de uma coisa não estorva, mas facilita a sua realização, induzindo a procedimento diverso do que se teria sem tal circunstância. O Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 10. Rubens, eu queria voltar nesse parágrafo anterior aí. Sim, diga. Aí do dia e hora e de algumas formas mágicas, seria mais ou menos isso? Ou algum tipo de ritual. Sim. A gente pode observar que isso normalmente é feito, por exemplo, a pagelança, os pajés, eles têm essa ritualística toda, né? Que é a preparação das ervas, né? Sim. Aquela defumação, algum tipo de líquido que é ingerido até para fazer a expansão da consciência, para que ele se entre num estado mais de concentração e aí perceba melhor o mundo espiritual. Né? E essas características sempre vão aos médiuns dos terreiros.
Sim. E isso é como se desse assim, um pouco mais de, de poder para o médium. E isso faz parte de uma encenação para dar mais credibilidade, né? Para que as pessoas possam observar isso. Porque quando você, por exemplo, se você é um médium como Chico, como Divaldo, que se concentra, que não precisa dessas formalidades todas, as pessoas podem achar que aquilo ali é uma mistificação dele. Ele está apenas fingindo. E, no entanto, quando você tem toda uma ritualística, todo um aspecto que envolva, que desperte atração, as pessoas creem mais nisso, né? E aí a gente vai observar isso em todos os cultos antigos, né? Até eu acho que isso é bem citado até nos templos lá no Egito, sempre houve isso. Muito embora agora a doutrina espírita diz que não é assim que se manifesta, que se envolva. Mas quando se tratar de espíritos aí numa categoria mais inferior, eles vão querer essa ritualística todas até para impressionar as pessoas, né? Ok? Pode continuar aí. Ok. Tá. Então, com relação às previsões, né, Deus não permite as previsões assim aos montes, até porque o futuro depende do presente. Porque, olha só, alguém prevê um futuro, mas esse futuro que foi previsto vai depender daquilo que ia acontecer no momento. Porque a gente sabe que o nosso futuro nós construímos no presente. Então, fica um pouco complicado essas previsões, porque podem não acontecer. Porque tudo isso vai depender de quê? Do livre-arbítrio do homem. Do livre-arbítrio do homem. E por isso é que Deus não permite. Também porque, para não deixar o homem preguiçoso, só esperando que a coisa já está pronta, já está feita, então eu vou ficar acomodado aqui. Vou ficar acomodado porque já vai acontecer desse jeito, então pronto. Né? Mas não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim. Né? Muito bem. Vamos só mais esse pedaço aqui para a gente encerrar a reunião de hoje. Os espíritos não podem guiar descobertas nem investigações científicas. Olha, a ciência é obra do gênio e só deve ser adquirida pelo trabalho, pois é por este que o homem progride. Que mérito teríamos nós se para tudo saber apenas bastasse interrogar os espíritos? Por esse preço, todo imbecil poderia tornar-se sábio. O mesmo se dá relativamente aos inventos e descobertas da indústria. Chegado que seja o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados da sua marcha procuram o homem capaz de levá-la a bom termo e inspiram-lhe as ideias necessárias. Olha só. Isto de modo a não lhe tirar o respectivo mérito que está na elaboração e execução dessas ideias. Assim tem sido com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam cada indivíduo na sua esfera. Do homem apenas apto para lavrar a terra, não fazem depositários dos segredos de Deus, mas sabem arrancar da obscuridade aquele que se mostra capaz de secundar-lhes os desígnios. Não vos deixeis, por conseguinte, dominar pela ambição e pela curiosidade em terreno alheio ao do espiritismo, que tais espíritos não têm, pois com eles só conseguireis as mais ridículas mistificações. Bom, vamos parar aqui nesse pedacinho.
Então, o que a mensagem está dizendo? Isso aqui é muito, muito interessante, olha só. Vou repetir. Os espíritos não podem guiar descobertas nem investigações científicas. A ciência é obra do gênio e só deve ser adquirida pelo trabalho, pois é por este que o homem progride. Ou seja, a pessoa, o gênio, ele busca alguma coisa. Ele busca alguma coisa. E quando ele busca alguma coisa, e quando está na hora da humanidade conhecer determinado assunto, determinado evento, o que é que acontece? Os espíritos superiores ajudam aquele gênio. Mas não tem aquela frase que diz o seguinte: o gênio é 99% de transpiração e 1% de inspiração. Ou seja, o gênio é aquele cara que trabalha muito, que soa a camisa para chegar ao seu objetivo. Assim como também os grandes missionários. São aqueles que batalham, lutam, brigam pelo seu objetivo e mesmo com o sacrifício de suas vidas, eles estão lá, perseguindo os objetivos. Olha só, Kardec foi avisado pelos espíritos para ele melhorar a situação, ele tem calma, meu irmão, você está, a sua saúde está meio precária, tem calma e tal. Ou seja, para meu irmão, vai com calma. Vai com calma. Mas foi o que aconteceu. Olha só, como o objetivo era extremamente importante, ele preferiu sacrificar a vida em prol desse objetivo. Assim como os grandes missionários, Kardec era um grande missionário, os grandes missionários fazem. Eles sabiam, os grandes missionários sabem, se continuar teimando naquele caminho, eles sabem que vão ser sacrificados. Mas não se importam com isso. Porque eles sabem que o objetivo tem que ser alcançado. Jesus, o maior de todos, foi o que Jesus disse, lá no momento que estava crucificado. Está consumado. Olha a frase de Jesus. Está consumado. Ou seja, o meu objetivo foi alcançado. O que Kardec diria? O meu objetivo foi alcançado. O que Paulo de Tarso diria? O meu objetivo foi alcançado. Apesar de ser degolado. Paulo de Tarso. Jesus crucificado. Pedro crucificado. Outros degolados. Etc. Outros queimados. Joana d'Arc. Etc. Então, o gênio tem que suar a camisa para descobrir. Tem que suar a camisa para descobrir. Repito, 99% de transpiração e 1% de inspiração. Esse 1% de inspiração é, na verdade, a assistência dos espíritos bons que estão do lado do cara para lhe dar o apoio necessário. Tá? Mas ele tem que batalhar. Mas olha só, esse pessoal que tem determinada missão, eles podem resolver não seguir o caminho da missão. Exemplo, Kardec perguntou aos espíritos se ele falhasse na missão de codificar a doutrina, o que aconteceria? A resposta dos espíritos: meu irmão, em outras palavras, disseram o seguinte: você está pensando que se você falhar, não tem outro preparado para seguir, para substituir o objetivo, chegar lá? Graham Bell inventou o telefone. 2 horas depois, uma pessoa completamente desconhecida dele também inventou. E distante um do outro. Isso querem dizer o quê? Se Graham Bell falhasse, tinha outro camarada que estava preparado para assumir a missão. Então, quando a humanidade está preparada para receber alguma coisa importante, são preparados vários missionários para aquela missão. Porque se alguém resolver, pelo livre-arbítrio, não aceitar,
alguém já está no caminho. Eu costumo falar da história de Davi e Golias. Davi e Golias, aquela funda que Davi derrubou Golias, gigante. Davi tinha 5 pedras. Ele era um exímio, né? Que era um exímio naquela funda. Fazia muito bem jogar aquelas pedras na funda. Então, ele tinha 5 pedras. Se uma falhasse, tinha outra, a segunda. Se outra falhasse, tinha a terceira. Se a terceira falhasse, tinha a quarta. E se a quarta falhasse, tinha a quinta. Ou seja, 5 pedras. E ele poderia acertar logo na primeira. Né? Então, tinha o plano A, plano B, plano C, plano D, etc, etc. Assim são como os missionários que precisam trazer à humanidade algo que seja importante para ela. Beleza, meus amigos? Sem mais? Beleza. Vamos ficar por aqui. Mais alguém quer falar, Raimundo? Não. Lembrando que Davi tinha um próprio Deus ali guiando a mão dele, né? Que é diferente, hein? Pois é. Segundo os irmãos evangélicos. Ah, tá. Ok. Mas aí, Né? o próprio Deus, né? Tá Estava certo. guiando a mão dele. Ok. Isso aí É verdade. é muito delicado. A gente, O porque próprio eu vi Deus uma pregação numa igreja evangélica a respeito desse tema aí. é muita assistência, né? Do próprio Deus. E aí, Você quer pois assistência? O é, próprio cara, Deus é estava isso aí. lá. O próprio Deus estava ali guiando a mão dele. Ou seja, verdade. Muito bem. Meu Alguém querido, diga. Rubens, querido nós não Raimundo, temos só até para o saber como é momento. que está a Maria, a esposa do Raimundo. É daquele jeito, Mercedes. Está inchado o braço dela na segunda-feira. Ela vai ter uma avaliação com o médico para saber se vai fazer a cirurgia de retirada ou se ainda vai manter algum tempo mais, né? Sim. A gente está esperando que Se Deus seja quiser, vai retirado, dar que tudo já certo. esteja consolidado para retirar, para poder. Então, depois disso, fazer a fisioterapia que ela não fez. E a gente tentar fazer essa fisioterapia aí. Vai dar tudo certo, amigo. Pelo Isso. SARA, eu estou verificando como é que a gente pode fazer. Pois, meu querido Raimundo, então, aproveitando o ensejo aqui, nós queríamos pedir ao querido irmão que nos conduzisse aí na prece final. Certo. Rubem, Diga. que dias que tu vais entrar de férias? Dia 1º, é? Não, dia 4. Dia 4? É. Ah, sim. Até o momento ainda não tenho nenhuma confirmação ainda de ninguém, viu? Estou esperando confirmação ainda. E aí, no caso do próximo mês, nós vamos ter que ter só presenciais, porque tu não vai estar lá para Não, o não Zoom, vou estar né? lá, não. E aí teria que ter uma Não. outra pessoa. Não, mas espera aí, ô, Raimundo. Eu posso abrir, de onde eu tiver, eu posso abrir o link. Para quem que estiver fora poder participar, né? Agora, o problema é que alguém tem que ligar Mas o aí computador. como é que tu vai abrir o link se a gente não vai ter como? Rubem, nesse período aí, Sim. eu dou um jeito de levar o Ah, tá. computador que eu tenho aqui do tribunal e fazer a projeção lá para o pessoal. Pronto. Aí eu abro o link, o pessoal assiste a palestra virtual, presencial, Raimundo. Na hora, mas aí nós não podemos mais ficar sem estar lá no centro. Isso, tem que estar lá. Certo. Além do trabalho virtual também tem que. Isso. Não pode, isso aí não pode deixar de ser feito. Ok, então está tudo combinado. Vamos lá, Raimundo, a pressa. Então vamos fechar os olhos, pedir por este momento que o nosso Mestre Jesus esteja acolhendo todos nós, em cada um das nossas casas, na casa dos nossos irmãos que não puderam estar hoje. Enfim, em todo o planeta Terra, Senhor.
nós carecemos neste momento de muita atenção do mundo espiritual para que haja paz entre as nações. Que as guerras que ainda estão vibrantes no mundo, especificamente a que mais tem perturbado a paz das nações com relação a possíveis armamentos nucleares e outros conflitos mais sérios, que se estabeleça um final e que esse final seja garantido a paz que tanto desejamos. E responsabilizado aqueles que têm feito com que essas ações sejam, no futuro, de forma que não se haja mais esses tipos de conflito. Também te pedimos para que possa agir na saúde de todos aqueles que estão enfermos, seja em suas casas, nos hospitais públicos e privados, nos locais aí de abrigos, ou nas penitenciárias, onde não tem assistência, os teus médicos espirituais estejam lá presentes. Porque cada um de nós tem a esperança de recuperar a saúde, de ter mais uma oportunidade. Anima todos nós que estamos com saúde para que a gente possa levar a mensagem a outros irmãos, senhores. Que o nosso exemplo possa ser o que as pessoas necessitam para se voltarem mais para as coisas espirituais. Coloca tuas mãos sobre o nosso país, que este ano é um ano decisivo para o controle das nossas riquezas, de distribuição de rendas para todos, onde nós vamos eleger novos candidatos para gerenciarem as riquezas do nosso país, Senhor. Que nós possamos ter a consciência e podermos escolher aqueles que são úteis e necessários, mas sobretudo honestos. Que seja uma eleição lícita e limpa. E nos auxilia em cada momento para que a gente possa se cair, levantar com tua ajuda e prosseguir em direção à luz no caminho que tu deixaste para a gente trilhar, Mestre Jesus. Assim te agradecemos por mais este encontro hoje, pedindo as tuas bênçãos e graças, agradecendo por tudo, Senhor. Que assim seja. Uma ótima noite. Assim seja, assim seja. Amigos. Boa noite, pessoal. Até sábado. Beleza, Pois boa é, eu noite. te confirmo se alguém me der um retorno, viu, Rubens? Senão meu amigo vai fazer a despedida e aí depois a gente fica por conta, né? Tá certo, meu. Ok. Tá bom? Bom, Ok. Então tá certo. Uma ótima noite a todos. Boa noite para todos. beleza. Um abraço. Tchau, Beleza. tchau. Outro. Tchau, tchau.